Amigos, vamos lá. Esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, me desculpem, mas tem muita informação aqui. Graças a Deus, eu sempre falei que quando você tem um jogador assim, problemático, que sempre dá vira e mexe dá uma alteração, é bom chamar um jogador mais experiente, um trabalho de psicólogo, pessoas mais experientes que possam chamar esse jogador jovem, que é promissor, tem um futuro enorme pela frente, chamar para perto, virar um pai, virar um amigo, chamar para conversar, marcar um churrasco, uma conversa, leva na sua casa, senta aí, vamos, o que está acontecendo? Às vezes falta isso, cara, ter uma figura, né, um pai, uma figura masculina que possa chegar e orientar esse jogador mais jovem, ver em você um espelho e bons conselhos pela sua experiência, pelo que você viveu. E você transmitir essa experiência, ainda mais com um ex-jogador que é o Fernando Diniz, que passou por tudo na carreira e tem muito a ensinar ao John Kennedy. Foi jogador, então ele sabe de muita coisa. É psicólogo e é o treinador dele. Então eu fico muito feliz, isso que eu li no GE, e achei que essa atitude do Fernando Diniz é muito importante para manter o John Kennedy no plumo, focado na carreira. Eu fiquei feliz e assustado quando na apresentação do Thiago Silva, a câmera estava filmando no telão, o Thiago abraçou o Cano, abraçou o Renato Augusto, o Cano, claro, teve aplausos, Renato Augusto também, mas quando chegou na vez do John Kennedy, o Maracanã parecia que tinha tido um gol do Fluminense. Os aplausos e os gritos da arquibancada foram grandes, enormes, quando o Thiago Silva abraçou o John Kennedy. Até um encontro de gerações, de ídolos, né? Um futuro ídolo, um ídolo. O cara fez gol na final da Libertadores. E o Thiago Silva abraçando ele ali. E a arquibancada jogou essa energia. Porra, que legal. Então o John Kennedy tem essa responsabilidade enorme. A torcida joga essa responsabilidade enorme sobre ele. E ele tem que ter a cabeça no lugar. E depois dessa apresentação do Thiago Silva, essa diferença de recepção e de aplauso por parte da torcida, o Cano, o Renato Augusto, quando chegou no momento do John Kennedy, todo mundo ficou empolgado com aquele abraço do Thiago Silva no garoto. Então mostra que o John Kennedy tem muitos fãs, muitos torcedores que admiram e estão torcendo muito para o sucesso dele. E foi importante isso que aconteceu no treino de sexta-feira. O GE disse que o Fernando Diniz e o atacante John Kennedy tiveram uma conversa a sós, de pai para filho, em uma churrascaria na última sexta-feira, a convite do próprio Fernando Diniz. O papo de 3 horas envolveu vários assuntos como família e o Fluminense. Não houve bronca ou algo do tipo. Foi chamar para conversar. Garoto, senta aqui, vamos jantar, vamos conversar, fala dos seus problemas, fala da sua família, da sua esposa, do seu filho. Eu vou falar da minha experiência, tu fala da sua experiência. Vamos trocar ideias aqui para manter o garoto com a cabeça na profissão. Espetacular a atitude do Fernando Diniz, e a gente fica na torcida para que esse garoto, o Endrick tá arrebentando a seleção brasileira. A dupla da próxima Copa, na minha cabeça, é John Kennedy e Endrick. O John Kennedy tem que despertar para não brilhar somente no Fluminense. Eu vejo muito no John Kennedy e o Romário, não só no comportamento, como também na capacidade de ser o fera, de ser o cara da próxima Copa. Apresentado no último, falando de Thiago Silva, apresentado no último sábado, o Thiago Silva já deve iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. Nesta segunda-feira teremos o monstro, The Monster, no CT Carlos Castilho, segundo o portal GE. Ele já começa ali a sua mini pré-temporada a partir do dia 10. O bicho está solto, 10 de julho está liberado para jogar. Então, nesta segunda-feira teremos o monstro fazendo uma pré-temporada no CT Carlos Castilho. E o João Neto? João Neto era reserva do Lelê.
E o João Neto fez 2 gols no Campeonato Carioca, mesmo sendo reserva. O Lelê foi até o artilheiro do Campeonato Carioca, né? Não vamos omitir isso. Mas entre Lelê, a pergunta que eu faço para você, entre Lelê e João Neto, quem você prefere? O João Neto ele fez o gol na Copa do Brasil. Ele foi emprestado para o CRB. O João Neto está emprestado do CRB, saiu do Fluminense para jogar pelo CRB. Fez o gol da classificação do CRB no jogo contra o Ceará, se eu não me engano. Ele fez o gol da classificação. E agora, na final da Copa do Nordeste, o primeiro jogo foi 2-0 para o Fortaleza. Daí o segundo jogo lá no estádio do CRB. O CRB devolveu o placar, 2-0. Ele entrou no segundo tempo. Quem fez os 2 gols? O João Neto. Então ele foi. E na disputa por pênaltis, ele bateu muito bem o pênalti dele. Resumindo, ele fez 3 gols na final da Copa do Nordeste. O CRB não ganhou, porque um tal de Anselmo Ramon, vocês já devem ter ouvido falar por aí, deu uma bicuda na bola, acertou a antena, o satélite lá do Elon Musk. A bicuda que o cara deu no pênalti. Espetacular. Classificou o CRB na Copa do Brasil, fez 2 gols numa final de Copa do Nordeste, entrando no segundo tempo. Espetacular passagem do João Neto no CRB. E eu fico na expectativa e na esperança do retorno desse jogador o mais breve possível para o Fluminense, porque a gente precisa de centroavante. A gente tem um Lelê que está machucado, a gente tem um Cano que não está bem fisicamente. Já era dúvida para o jogo com o Botafogo, graças a Deus não é mais, vai para o jogo. A gente precisa de centroavante. A gente só tem praticamente a gente só tem um JK. Estamos improvisando quando necessário o Renato Augusto de falso 9. João Neto precisa voltar. A bola que ele está jogando, os gols importantes que ele está fazendo, Copa do Nordeste, irmão, mostra que ele tem valor. Renato Augusto mostrou respeito ao Fluminense. Ele vai pegar o Fluminense nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Eu vou abrir aspas aqui para o Renato Augusto, que foi técnico do Fluminense, nos deve uma Taça Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil com o Thiago Silva. Nas oitavas de finais ele vai reencontrar o Thiago Silva, né, em lados opostos. Ele que foi campeão da Copa do Brasil em 2007 com o Thiago. E ele pregou o respeito, como ele é ídolo do Fluminense também, né? Conquistou um campeonato carioca espetacular. E também, né, com um gol de barriga em cima do Flamengo. Olha o que ele disse sobre essas oitavas de finais contra o Fluminense. Ele pregou muito respeito ao Fluminense. Tem jornalista aí, gaúcho, que não tá pregando respeito. Tá falando que vai atropelar o Fluminense, que vai esculachar, que o Fluminense não existe. Ó, vocês vão engolir a língua aí. Vão queimar essa língua em brasa viva. Vamos lá, Renato Gaúcho. Fluminense é o atual campeão. Tem uma grande equipe. Vão decidir no Maracanã. Da mesma forma que o Fluminense conhece muito bem o Grêmio também conhece muito o Fluminense. É o que eu falei no vídeo anterior. O perigo de pegar o Grêmio é o Grêmio conhecer muito o Fluminense, a forma do Fluminense jogar, e já tem enfrentado o Fluminense em algumas partidas. Até mesmo sob o comando do Renato, ele já está um bom tempo lá no time gaúcho. Aí o Renato continua. É um clássico do futebol brasileiro. 2 grandes equipes, 2 grandes clubes. Infelizmente, um vai ficar pelo caminho. Infelizmente, ou o Grêmio ou o Fluminense. Eu prefiro que o Grêmio fique pelo caminho. Vai sair cedo, logo nas oitavas de finais da Taça Libertadores da América. É assim que o gremista tem que encarar esse jogo. Com muito respeito, porque o bichão está do outro lado do campo, que é o Fluminense Futebol Clube. O Fluminense foi multado pela Conmebol, a palhaçada continua em mais de R$500 mil por atraso contra o Colo-Colo. No caso, 10 minutos para chegar no estádio e 1 minuto e 20 segundos para voltar do segundo tempo. A Conmebol tem que procurar rapidamente o que fazer, né? Vamos deixar a Conmebol para lá, ela fica dando multas aí pro Fluminense pagar, não sei nem se o Fluminense está pagando isso. O Fernando Diniz tem dúvidas para o jogo contra o Botafogo. Que dúvidas são essas? A primeira dúvida é na lateral direita, entre Samuel Xavier e Guga. Tá na hora de botar o Fernando, tá na hora de botar o Samuel para jogar. Esquece o Guga. O Marquinhos, eu tenho quase a certeza que o Marquinhos vai entrar no lugar do Arias. Tem essa dúvida também entre o Douglas Costa e o Marquinhos, mas eu acho que o Marquinhos está bem à frente. Na lateral direita está entre Samuel Xavier e o Guga. Eu torço para que o Samuel Xavier ocupe a lateral direita. Na zaga,
é o maior problema. O Felipe Melo não treinou nesse domingo, mais um dia que o Felipe Melo não treina. Não tem problemas físicos, é o que eu falei. O problema é o gramado, o tapete do Engenhão. É grama sintética para pessoas idosas, é um problema. Então vai ser preservado para esse jogo contra o Botafogo. Mas a gente não sabe que dupla de zaga vai jogar. Tem a opção do Thiago Santos e o Marlon fazerem a dupla de zaga, ou novamente a improvisação do Martinelli no setor defensivo. Se o Martinelli vier para o setor defensivo, o Alexander, na zaga, o Alexander permanece na equipe titular. Porque o Lima está voltando de suspensão. Então o meio de campo deve ser formado aí por Ganso, Lima e Alexander. E o Martinelli como zagueiro. Mas se ele escolher uma outra dupla de zaga que não seja a improvisação do Martinelli por ali, Martinelli permanece no meio de campo, ao lado do Lima e o Ganso na criação de jogadas. Então há muitas dúvidas. A dúvida na lateral direita, na dupla de zaga. Pode ser que ele escolha Thiago Santos e Marlon, ou Martinelli e Manuel. A gente não sabe. Nesse treinamento desta segunda-feira, no horário da manhã, o Fluminense vai definir o time, o Fernando Diniz vai definir o time titular que vai encarar o Botafogo. Então as dúvidas são essas. A certeza do retorno do Lima no meio de campo, porque o Lima é imprescindível na cabeça do Fernando Diniz, só na cabeça dele. A dúvida na lateral direita, Samuel Guga. Na ponta direita, Marquinhos ou Douglas Costa. Na defesa, Thiago Santos e Marlon, ou Martinelli e Manuel, ou uma mescla desses quatro aí. Definição nesta segunda-feira para a escalação do time que vai encarar a equipe do Botafogo no Newton Santos, antigo João Avelange, atual Engenhão, conhecido como Salão de Festas do Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal. Tá, essa escalação, né, cheia de dúvidas, cheia de, sabe? Espero que ele não improvise o Martinelli na zaga. Não precisa, tem tanto zagueiro, né? Felipe vai poupar o Felipe Melo, mas tem uns 4 que podem jogar como titular. Deixa o Martinelli no meio de campo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.